Meus irmãos, a paz do Senhor, eu venho compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor me deu durante esta noite, né? A mensagem se trata, né? Se refere ao o abrir das portas do templo. E Deus falava ao meu coração que as portas dos templos, mais especificamente em João Pessoa, né? Aqui de João Pessoa. As portas dos templos serão abertas. Porém, isso não sinaliza que a guerra já foi vencida, né? Ainda há batalhas a serem lutadas. E me veio o entendimento e eu comecei, quando veio essa mensagem, e eu comecei a refletir sobre ela, e o Senhor ia ministrando mais profundo ao meu coração. Em relação à igreja, não se acomodar, né? Porque as portas estão sendo abertas, os cultos presenciais voltarão, né? Então, Deus ministrava no meu coração para que as igrejas, a igreja que sou eu e você, não se acomodasse com essa atitude, né? Não se acomodar por quê? Porque a guerra não foi vencida. Há batalhas ainda a serem travadas. E é interessante que Deus ministrava coisas e vinha coisas ao meu pensamento como guerra e batalha, a diferença, como ele ministrava, me veio a curiosidade de buscar entender o que é guerra, o que é batalha, né? Para que eu entendesse a direção que o Senhor estava dando. Em algum momento, em um dos momentos, enquanto eu estava pesquisando sobre isso, o Espírito ministrava ao meu coração uma palavra específica para os líderes, uma palavra específica para nós, igreja, de forma individual, eu e você. E eu ia mandar para alguém de forma específica, né? Não ia mandar para todos. E o Espírito me deu o entendimento que ele queria que esta mensagem alcançasse outras denominações também. Então, por obediência a Deus é que eu estou gravando esse vídeo, não é por querer meu. Mais uma vez, relato, não gosto disso. Deus sabe que é uma luta muito grande. Venço uma luta tremenda até chegar aqui. Venho por pura obediência, porque eu quero sim agradar a Deus, né? Quero ser instrumento dele. E eu escrevi, foi algo um pouco extenso, mas eu quero ler com vocês. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração, porque eu tenho convicção que foi papai que mandou. O Espírito que está em mim é o mesmo que está em você e vai testificar que esta palavra vem de Deus. Então, a mensagem se trata de guerra e batalha, né? Uma palavra de Deus para a sua igreja, em especial para os líderes, devido ao poder de influência que os líderes têm, né? Mas Deus tinha uma direção específica para os líderes, tem. Vou falar também sobre a retaliação e o contra-ataque. Deus me deu uma palavra específica quanto a isso. E concluir com alguns versículos, né? Então, peço que você tenha um pouco de paciência. Não tenho eloquência nas palavras, não tenho uma boa oratória, né? Apenas aqui está alguém que Deus confiou, alguém com coração desejoso de o servir, de fazer a vontade dele, e aqui estou para obedecer. Talvez o vídeo fique um pouco extenso, entre 15 e 20 minutos, mas que o Espírito Santo de Deus te dê a graça de você ver todo e entender o que o Senhor quer falar ao teu coração. Então vamos lá. Começando com a diferença entre guerra e batalha, né? É algo que Deus ministrava no meu coração. As portas estão se abrindo, mas há batalhas ainda a serem travadas, porque a guerra não foi vencida. E eu fiquei naquela guerra, batalha.
Sabe quando Deus está falando contigo, o início que você vai, eu mesmo busco entender, eu busco pesquisar o que significa e aí o Espírito vai trazendo ao meu entendimento. Então, guerra e batalha são dois conceitos que estão relacionados a conflitos e muitas vezes confundem as pessoas. Vamos entender a diferença. Batalhas são entre soldados, enquanto guerra é entre países e nações. As batalhas são geralmente de curto prazo, já as guerras são mais demoradas. As batalhas podem ser ganhas ou perdidas, mas não podem determinar o fim da guerra. Ou seja, o que me traz um entendimento, o que me faz entender, é que as batalhas estão dentro da guerra, aliás, né? Que há batalha dentro da guerra. Guerra e batalhas resultam em perdas de pessoas amadas, em destruição de propriedades, desgaste físico, emocional, psíquico. Estamos em uma batalha contra o Covid e tivemos algumas destas perdas, mas devemos lembrar primeiro que quem partiu em Cristo está sendo contemplado com o gozo da presença do Pai, e em segundo lugar, que tudo que perdemos aqui por obediência a Deus, seremos recompensados no céu. Que estas verdades possam trazer alegria ao seu coração. Perder muitas batalhas podem resultar em perder a guerra, trazendo isso para as nossas batalhas de forma individual, que é a de permanecer como soldado do exército de Cristo. Por isso, a importância de ser vigilante nas batalhas, pois por menor que elas sejam, merece a nossa dedicação. Por isso, o soldado deve ser prudente em cuidar do seu espírito com jejum e oração, e também do corpo físico com uma boa alimentação, exercícios físicos, sono e descanso equilibrado. O fim da guerra é determinado quando um lado perde ou se rende. Neste aspecto, nós somos soldados privilegiados em saber o resultado final da nossa guerra. Jesus triunfará e nós, sua igreja, triunfaremos com ele. Já entendemos o que é conceito de guerra e batalha. Agora vamos entrar na palavra que o Senhor ministrou ao meu coração em relação a líderes. É para toda a igreja, porém há uma parte que é de forma específica para os líderes. Por quê? Porque os líderes têm um poder muito grande de influência. Quando Deus falava que os templos abririam, mas as pessoas não poderiam relaxar na sua busca a Ele, pois a guerra não finalizou, Deus me trouxe a lembrança das batalhas que os nossos irmãos passaram para alcançar a terra prometida. Entre uma batalha e outra, podemos observar que havia um intervalo, que podemos chamar de um tempo de descanso. O descanso tem como objetivo fazer com que o corpo recupere as forças que perdeu. Então as portas das igrejas irão se abrir, porque foi dada uma palavra de ordem. Mas não podemos nos acomodar, não podemos sair da torre de vigia, porque o descanso no qual Deus está dando para nós é para que o corpo não permaneça lutando debaixo de uma pressão. Como nós estávamos lutando, ainda estamos, mas podemos sentir que há um alívio, né? Então, para o descanso de Deus, neste caso, me veio à memória o quê? Quando os nossos irmãos foram entrar na Terra Prometida. Quantas batalhas nós vemos eles passando, eles lutando ali, né? Porém, a gente vê que havia intervalo entre essas batalhas. E esse intervalo podemos chamar de descanso.
Então, o que Deus está dizendo com isso? As portas das igrejas estão se abrindo. É um descanso, porém, não de relaxamento, não de se acomodar, não de deixar a vida comigo de lado, de buscar ler a minha palavra, obedecer, de me buscar, de ter um relacionamento profundo comigo. Não é descanso, esse tipo de descanso que Deus está falando. Deus está se referindo ao descanso da pressão que nós estávamos vivendo, orando, buscando a Ele debaixo de uma pressão. Pressão de quê? Notícias constantes de doenças físicas e emocionais, mortes, desempregos, falência, fome. Mas este descanso não pode ser na vida espiritual, de buscar a Deus em jejum e orações. Pelo contrário, Deus manda dizer a mim e a você: descanse o corpo das pressões, mas busque a Deus muito mais em jejum e oração, e leve o povo a fazer isto. Quando Deus dizia isso ao meu coração, me via um entendimento que isso era para líderes, né? Deus dizendo para os líderes que não é tempo de se acomodar, não é tempo de achar que porque veio um descanso, devemos descansar da vida espiritual. Não, Deus está dando uma ordem aqui. Continue me buscando, me busque muito mais em jejum, em oração e leve o povo a fazer isto. Para os líderes de forma específica. Líderes, eu achei lindo, me impactou essa palavra de Deus para nós. Líderes, observem aqueles que estão sobre os seus cuidados. Observe os que são bons em cada ferramenta, em cada arma. Se ligue no céu, porque Deus te dará discernimento para ver isto. E os leve a afiar estas armas. Convoque o exército para uma grande preparação. Que coisa linda! Deus está falando para você que é líder. Olha, presta atenção. Se liga em mim que eu vou te dar esta visão. Presta atenção, em que cada um é bom. Qual a arma que cada um é bom em lidar? Então, leve essa pessoa a afiar essas armas. Aí olha só, convoque o exército para uma grande preparação. Quando se fala de preparação, a primeira coisa que vem à mente é o temor, né? Nossa, Deus está mandando se preparar, então algo ainda está por vir. Mas olha só a palavra dele, realmente, tem batalhas ainda a serem vencidas. E Deus quer preparar a nós. Mas olha o que é que ele nos diz. Que esta preparação comece no jejum, na oração e busca a Deus com perseverança e obediência à sua palavra. Deus ainda diz, e não se preocupem com o que virá por conta desta preparação. Foque em se preparar, pois eu irei à sua frente como general, e se seguires a minha direção nestas coisas, não terá com que se preocupar. Glória a Deus por isso. E lembrem-se que haverá gozo após cada luta vivida. Haverá sim recompensa para os que seguirem a direção de Deus. Agora falando à igreja, que sou eu e você, de forma individual. Descubra qual a sua habilidade. Deus manda os líderes prestarem atenção, mas Deus manda você também se ligar nisso. Descubra qual a sua habilidade, qual a arma que Deus te dará para a batalha. Podemos ver que Davi teve uma arma específica para batalhas específicas, que foi a harpa, né? Davi se utilizou da harpa quando o Espírito de Deus se ausentou, foi tirado de Saul, e por ordem de Deus um espírito maligno atormentava Saul.
E a palavra de Deus diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno deixava Saul. Então a harpa era uma arma que Deus já havia preparando Davi no secreto, né? Mas que se utilizou dela para se utilizou da harpa para esta batalha. Podemos ver também outra arma que Davi se utilizou para outro tipo de batalha, que foi a funda e a pedra. A funda e a pedra não colocavam medo aos olhos de Golias, e ainda mais porque estavam nas mãos de um menino. Mas mal sabia ele que Deus estava garantindo a vitória daquela batalha a Davi, pois a sua confiança não estava nas armas, e sim no Deus que o confiou e o treinou com elas. Que coisa linda, né? A gente lendo a história de Davi, quando foi lutar contra lutar contra Golias, podemos ver isso, né? Então, podemos ver nessa história que Deus, ele se utiliza de armas específicas para cada batalha. Então, descubra em Deus qual é a sua arma. E uma coisa muito interessante que o Espírito me trouxe ao entendimento. Falando também sobre a armadura que foi colocada em Davi para a batalha. Não queira usar a armadura de Saul, porque esta não servirá para você. Olha que interessante. Deus manda te alertar. Ei, descubra em mim quais armas eu tenho te dado para que você afie por esse tempo. É tempo de afiar as armas, de buscar a Deus mais do que nunca. Não queira utilizar a arma que Deus dá para o teu irmão, porque ela não vai te servir. Não entre nessa. Olha só o que era que Deus dizia. O diabo pode querer te dar esta armadura para te tirar da posição. E assim você não lutará com a força que Deus quer te dar. Então fica vigilante. O que Deus tem te dado no secreto, que você vê e diz, eu sou boa em fazer isso. Preste atenção. Não, eu sou muito boa eu vejo que eu tenho uma habilidade, digamos assim, uma facilidade, não é uma facilidade, vamos usar essa palavra. Eu tenho uma facilidade em ir para os hospitais, orar pelos doentes, e eu vejo que Deus escuta minha oração. Esta é a tua arma. Não, eu tenho eu gosto de estar no meu secreto, eu gosto de estar no meu quarto, eu gosto de orar pelas pessoas, e eu saber que Deus, eu oro aqui e eu vejo o resultado da minha oração, eu vejo as respostas, então eu gosto disso. Então, afia esta arma. Busca no Senhor qual a arma que Ele tem te dado. Pode ser várias, né? Assim como Deus deu a Davi a harpa para lutar contra a batalha com Saul, né, do espírito maligno atormentando, como Deus deu a funda e a pedra a Davi, Deus tem dado ferramentas a nós, a cada um de nós. Porém, é importante que você não queira se utilizar da ferramenta do outro. Não te serve. Não se compare. Não deixe que a inveja tome conta do teu coração. Se Davi tivesse ido lutar com a armadura de Saul, certamente a história seria outra. Então não usa a armadura de Saul. E Deus ainda diz, o diabo pode te oferecer a armadura do outro, a ferramenta do outro, para te tirar da posição. Aí uma vez você saindo da posição, você não vai ter a força que Deus quer te dar. Amém? Agora vamos para a terceira parte, que é falando sobre retaliação ou contra-ataque. Quando Deus me deu tudo isso, eu comecei a pensar, né? Eu vou falar sobre isso, mas aí algumas pessoas, quando falam em preparação, já se acovardam, já tem medo, né? O que pode estar aí por vir. E Deus começou a trazer o meu entendimento, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de usar a palavra retaliação. Não gosto. Para mim, a palavra retaliação é muito mesquinha, é muito
Alguns se acovardam, né? Não, eu fui orar por fulano, eu entrei na guerra de Cicrano, eu fiz isso, e aí de repente um filho meu adoeceu, as coisas deu errado no meu casamento, no meu trabalho, eu estou sendo retaliada. Aí recua. Alguns fazem isso. E outros ainda se utilizam da retaliação para propagar as obras do inferno. Então vamos deixar de ser meninos nisso, né? Eu nunca digo, eu sempre digo para minha filha, quando estamos conversando sobre oração, sobre guerra, lutar a guerra dos outros, eu falo para ela, eu não acredito em retaliação, eu acredito no contra-ataque, né? Porque o contra-ataque, você bate no outro, você vai ser contra-atacado. Você está atacando o inferno quando você ora pelo outro, quando você ajuda o outro, né, a sair de uma situação, você está atacando o inferno. Aí você espera que o inferno fique de braços cruzados, esperando você entrar no território dele? Claro que não, ele vai te contra-atacar. Então, nesta madrugada me veio o desejo, eu pensei sobre isso e veio o desejo. Então, eu vou estudar sobre retaliação e contra-ataque. E olha só que palavra tremenda. A retaliação é a ação de retaliar. Reagir a uma agressão com uma ação semelhante, com o objetivo de vingança. E o inferno não tem só o objetivo de vingança. Entende? Entende que a retaliação para nós não se encaixa, porque ela é uma ação de agressão semelhante ao que a gente está atacando, porém com o objetivo de vingança. Satanás não quer se vingar de nós. Satanás, ele quer nos paralisar. Se você está atacando, ele vai te intimidar para você recuar. Entende? Então, retaliação não se encaixa nisso. Agora, vamos para o contra-ataque. O contra-ataque é um termo desportivo associado a competições, onde existem movimentos de ataque e defesa. Tem o sentido de uma resposta ao ataque do adversário com outro ataque. Ou seja, você ataca e o inimigo vem com outro ataque para você. Este conceito logo me trouxe à memória um time de futebol. Quando eu comecei a ler esse conceito no dicionário, eu pensei logo, me veio, o Espírito me trouxe à memória um time de futebol, né? Aí me veio a curiosidade, eu vou olhar o que é um contra-ataque. Será se tem contra-ataque no time de futebol? E olha só, para nossa surpresa, como Deus é lindo, né? Ele nos dá a palavra e ele nos direciona em cima dela. O exemplo de contra-ataque no futebol é o domínio súbito da bola em qualquer parte do campo. Ou seja, o domínio inesperado, impedindo o adversário de armar a defesa. Quando o time ataca, ele está com o poder da bola. Uma vez atacando, ou seja, quando chuta a bola para o outro, ou até mesmo na trave, a pessoa já está desarmada e entra na defensiva. Olha só, um jogador está jogando a bola, está sobre o seu domínio, quando ele joga para o outro, ele já sai da posição de ataque e já entra na defensiva. E entra na defensiva com o objetivo de impedir o adversário de tomar a bola. Ou seja, você começa, você jogou a bola para o teu companheiro. E aí você começa a entrar na defensiva para impedir que o adversário tome a bola que é do teu time. Entende? Aí olha só. O que é essa defensiva na nossa vida espiritual? Atacamos com as nossas armas espirituais e ficamos na defensiva. Ou seja, a gente ataca, né? E fica na defensiva como um jogador de futebol. Mas a defensiva como? De braços cruzados? Não. Atacamos com as nossas armas espirituais e ficamos na defensiva, não sem fazer nada, mas permanecendo em jejum e oração, se guardando no Senhor e não se colocar de braços cruzados após um ataque. Já pensou se
se quem está no domínio da bola. Quando me veio esse entendimento, eu fiquei imaginando, meu Deus, realmente é verdade, porque quando um jogador, eu tô aqui, digamos que eu sou uma jogadora e eu tô com a bola, né? O domínio da bola, e aí eu jogo para minha companheira. Se eu ficar, naquele momento eu joguei, já não tô mais atacando, se eu ficar sem fazer nada ali no meio do campo, já pensou se cada jogador que não está no comando da bola, no domínio da bola, ou seja, trazendo para a nossa vida, fazendo uma comparação à nossa vida espiritual, né? Não está no comando da bola, ficar de braços cruzados, só vendo quem está atacando, só observando quem está atacando ali. O time ia perder, não tinha condições. Se só quem estava no domínio da bola atacasse, corresse atrás, e os demais, porque não estão na defensiva, ficasse paralisado. Não é interessante? Então é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Ataca e fica na defensiva. A defensiva como? Ficar de braço cruzado? Não. Continua em jejum. Porque quando a gente vai atacar, a gente tá cheio de unção ali, a gente tá cheio de poder, a gente jejum, a gente busca a direção de Deus, busca a sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor, para ouvir as direções que o Senhor tem. Aí quando a gente faz aquilo que o Senhor determinou para a gente fazer, não ficar de braços cruzados, ficar na defensiva, buscando, continuando jejuando, orando ao Senhor, buscando nele. Amém? E outra lição que, enquanto eu meditava sobre isso, me veio outra lição sobre o time de futebol. O time de futebol trabalha em conjunto. Se um jogador quisesse trabalhar sozinho, ele seria vencido. Não é verdade? Ele entende que para ganhar precisa passar a bola para alguém. Trazendo para a Igreja de Cristo, precisamos entender que somos um corpo e cada parte deste corpo tem sua função e que cada parte precisa uma da outra para trabalhar bem. Então ajude o seu irmão a ter um bom funcionamento dentro deste corpo. Não o paralise com críticas, invejas e tantas outras picuinhas. Não temos mais tempo para estas coisas. E o Espírito de Deus está enojado dessas atitudes. Não é tempo mais para isso. Realmente somos um corpo. E cada membro desse corpo tem sua função e precisamos sim entender que como no time de futebol, eles precisam passar a bola uns para os outros para cada um fazer o seu papel, assim é no corpo de Cristo. Outro exemplo do contra-ataque é que ele serve para revidar um ataque, para prosseguir o domínio da bola, para conseguir o domínio da bola. Olha só, vou ler de novo. Outro exemplo do contra-ataque no futebol, né, é que ele serve para revidar um ataque para conseguir o domínio da bola. Olha só, a diferença do contra-ataque para a retaliação. A retaliação, nós somos pela luz da retaliação, né? Você é atacado, é retaliado por vingança. Mas aqui diz que você é atacado, é revidado com um ataque para conseguir o domínio da bola. Trazendo mais uma vez para a nossa vida espiritual, você ataca o inferno com as armas que Deus te confiou e a intervenção de Deus chega no lugar ou na situação ou na pessoa, né? Você está atacando, a intervenção de Deus chega. Então o inferno te contra-ataca para querer tomar o domínio novamente. Entende que há uma diferença muito grande? Então nós somos contra-atacados. Por quê? Porque nós atacamos. Entende? E o inferno vem nos contra-atacar para roubar a posição que Deus nos deu.
para que ele venha ter domínio esse da situação, do local ou da pessoa, da guerra a qual nós entramos para lutar com a força do Senhor. Então não se preocupe com você e os seus, pois Deus enviará anjos para os guardar. Não recue, não recue, não saia da posição. E lembre-se que os nossos dias estão contados no Senhor. Ainda que muitos partam durante cada batalha, eles cumpriram o seu propósito. Devemos ter essa consciência. Agora vamos para a quarta parte, que é a conclusão, né? Podemos ver que Deus está nos direcionando em 3 aspectos. Primeiro, a não se acomodar, porque as igrejas abrirão, achando que tudo voltará ao normal, porque não vai voltar, nada vai voltar a ser como era antes. Agora, nós como igreja temos que avançar. Olhar para trás e querer o passado, jamais. É avançar. Em segundo lugar, Deus está nos dando a ordem de descobrir quais as armas que Ele tem nos dado e afiar essas armas. Amém? E em terceiro lugar, não temer os contra-ataques do adversário. Então podemos concluir que Deus está convocando sua igreja para um tempo de preparação. Meu irmão, minha irmã, não se acomode. Não pense porque as portas se abrirão, as coisas estarão de boa. Não. Deus manda uma ordem para nós. É tempo de preparação. É tempo de buscar conhecer quais são as armas que eu te confiei e afiá-las. É tempo de não temer os contra-ataques do inferno. É tempo de avançar. Amém? E eu vou deixar alguns versículos para que você possa meditar, certo? Primeiro está lá em Salmos 144, do 1 ao 2, que fala justamente que Deus treina as nossas mãos, né? Outro lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 18, que é a armadura de Deus. Lá em Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, nos instrui a não usarmos as armas humanas. E lá em Tiago 4:7, que fala arma para a batalha, certo? Então, que você possa estar meditando nestes versículos, que o Espírito Santo, ele possa te convencer dessas verdades, né? Que ele possa te convocar, que você se sinta realmente incomodado pelo Espírito de Deus para tomar posição diante desses comandos, dessa direção que o Senhor tem nos dado, né? E eu finalizo dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Dê ouvido a cada detalhe e cumpra cada direção, e Deus se revelará a você a cada passo que deres em obediência a Ele. Que Deus abençoe a cada um.